Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "Por que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e então não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós ouvimos aqui esse evangelho, né?
e traz assim um grande ensinamento, uma leitura longa, né, mas vem ainda explicando sobre, né, a morte de Jesus e ressurreição. Então a gente viu, né, que o que aconteceu, que esses dois discípulos iam andando em muita tristeza. Para eles tudo tinha acabado. Jesus tinha morrido, estava enterrado e pronto, tinha acabado a esperança deles, né, que eles pensavam que ele ia salvar, ia ser a salvação, né? Então, conversando, de repente Jesus se aproxima deles e começa. Aí pergunta o que estava acontecendo, o que eles iam conversando. Eles falaram, né? Falaram com o próprio Jesus, mas não reconheceram. Mas por que eles não reconheceram Jesus? Por quê? Eu acredito assim. Estava dependendo da fé deles, né? E eles foram como Jesus falou aqui. Então, como sois sem inteligência e lentos. Porque antes de acontecer, né, os profetas já tinham anunciado tudo como ia acontecer com Jesus, né? E eles ainda estavam ao léu, que diz a história. Então isso às vezes acontece com a gente. A gente escuta a palavra de Deus, não entende nada, né? Então devemos, sempre que a gente for ao encontro da palavra de Deus, primeiro fazer uma oração pedindo auxílio do Divino Espírito Santo para abrir a mente, para a gente entender bem a palavra de Deus, né? Para a gente não só ouvir, mas que a gente escute e a gente entenda. E a gente transmita para alguém, que é muito bom quando a gente transmite a palavra de Deus para alguém. Por exemplo, não é que a minha leitura seja tão boa, não é que eu seja falar, que eu saiba falar bem do Evangelho, mas eu tenho aquela vontade, de transmitir a palavra de Deus para alguém, né? Então eu sei que aqui esse vídeo, a hora vai chegar a uma pessoa que está necessitando, vai chegar nas mãos de alguém que já está bem com a palavra de Deus. Então, parabéns, né, quando ele chegar nas mãos de alguém que já está em dias com a palavra de Deus, mas pode chegar também a alguma pessoa que está precisando muito da palavra, de ouvir a palavra de Deus, né? Então, um abraço, fique com Deus, até o próximo, se Deus quiser.